Boa noite, meu nome é Cristiana Feitosa, faço parte do projeto Integrador e o tema desse módulo será a importância de uma avaliação imobiliária. Introdução. A avaliação imobiliária nada mais é do que uma análise de uma propriedade com o objetivo de definir o seu valor correto de compra e de venda. Ele costuma ser muito solicitado por quem está interessado em comprar uma casa ou apartamento, oferecendo a garantia que o preço cobrado não é abusivo. Mas esse procedimento também é realizado em outras ocasiões, como durante o processo de financiamento de um novo apartamento, partilhas de bens, recebimento de herança, cálculo para indenização por expropriação, para estudo econômico de projetos imobiliários e muito mais. Ao contratar um profissional para realizar esse serviço, ele emitirá o laudo de avaliação de imóvel, que servirá como documento para comprovar tanto o valor da propriedade quanto a segurança do apartamento ou casa, no caso, que estarem construídos. O objetivo. O objetivo geral da avaliação de imóveis é determinar o valor monetário justo e preciso de uma propriedade, levando em consideração diversos fatores, como suas características físicas, localização, condições de mercado, infraestrutura, ou seja, o ambiente interno e externo dentro dos limites onde o imóvel se encontra, a segurança, comércio, lazer, são elementos relevantes. Isso é fundamental para uma variedade de finalidades, incluindo transações de compra e venda, financiamento, impostos, seguro, investimentos, divisão de propriedade, entre outros. A avaliação imobiliária visa oferecer também uma base objetiva para tomar decisões informadas, garantindo que as partes envolvidas tenham sempre compreensão clara do valor real da propriedade em questão. Aumentar as chances de venda do imóvel de forma mais imediata e precisa, trazendo uma experiência satisfatória para o proprietário do imóvel, o comprador e o corretor. A justificativa. A avaliação de imóveis é justificada por várias razões essenciais que abrangem diversos setores e necessidades. Algumas das principais justificativas incluem precificação precisa. A avaliação proporciona uma estimativa objetiva e confiável do valor de mercado de um imóvel, evitando sub- ou superprecificação em transações de compra e venda. Tomada de decisão informada proporciona uma base sólida para tomar decisões sobre investimentos, financiamentos, divisões de propriedade, entre outros, garantindo que as escolhas sejam baseadas em informações confiáveis. Transferência em transações. Garante que ambas as partes envolvidas em uma transação imobiliária tenham uma compreensão clara e objetiva do valor do imóvel, reduzindo conflitos e desentendimentos. A regulamentação e legalidade. Em muitos casos, como impostos e processos legais, uma avaliação é um requisito legal para garantir que a avaliação patrimonial seja feita de acordo com as normas. Boa noite, sou Adriana Ramos. Vou concluir a justificativa. Financiamento confiável. Instituições financeiras exigem avaliações para avaliar o valor de um imóvel como parte do processo de concessão de empréstimos hipotecários. Justiça em transações. Em casos de heranças, divórcios ou partilhas de propriedade, a avaliação assegura que a divisão seja equitativa para todas as partes envolvidas. Garantia de seguros. Assegura que os valores segurados sejam precisos, de modo que proprietários estejam adequadamente protegidos em caso de sinistros. Planejamento urbano. Em projetos de desenvolvimento urbano, a avaliação ajuda a determinar a viabilidade econômica e impacto financeiro do projeto. Transparência em investimentos.
Investidores usam avaliações para avaliar o potencial de retorno de investimentos imobiliários, resolução de conflitos em situações de litígios ou disputas legais. Uma avaliação imparcial serve como base sólida para a resolução. E, por último, transparência tributária atribui um valor real às propriedades, facilitando a tributação justa e equitativa. Desenvolvimento. Quem pode fazer a avaliação de um imóvel? A avaliação de um imóvel deve ser realizada por um profissional treinado e licenciado para realizar avaliações de propriedades, tanto no meio urbano quanto no rural. Ela pode ser feita por um corretor de imóveis com experiência em avaliações, por um perito em avaliação de imóveis ou por uma empresa que atua nesse segmento. O importante é que a pessoa ou empresa responsável pela avaliação tenha conhecimento e experiência na área, para garantir que o processo seja realizado de maneira precisa e confiável. Para se chegar a um preço justo e competitivo, é preciso realizar uma avaliação mais precisa e profissional, que gere um documento conhecido como parecer técnico de avaliação mercadológica. Mas para poder gerar esse parecer, é preciso antes obter registro no CNAE, Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis. O que é o parecer técnico de avaliação mercadológica? A realização desse tipo de avaliação de imóveis é feita mediante um parecer técnico de avaliação mercadológica, o PITAM, ou laudo de avaliação. É esse instrumento que auxiliará a definir o valor de mercado de um imóvel, seja casa, apartamento ou terreno, ou outros. O documento deverá conter todas as informações sobre o imóvel definidas de acordo com a resolução COFEST, número 1056/07, e da NBR, número 14653, da ABNT. Esse laudo é muito utilizado por bancos para conceder financiamento e pela justiça, no caso de partilha de bens, além dos casos de venda de imóveis de uma forma geral. A partir desse parecer, a instituição determina o valor a ser liberado para o interessado em adquirir o bem, que muitas vezes é diferente do valor estipulado pelo proprietário do imóvel. Boa noite, meu nome é Fabiana Castro, vou concluir o problema. Os 7 erros capitais na avaliação de imóveis. Primeiro, subavaliação. Avaliar um imóvel abaixo do seu valor real. Segundo, uma superavaliação. Avaliar um imóvel acima do seu valor real. Terceiro, desconsiderar terrenos adjacentes. Não levar em conta o valor dos terrenos próximos ao imóvel avaliado. Quarto, ignorar mudanças de mercado. Não levar em conta a flutuação do mercado imobiliário. Quinto, deixar de considerar características específicas. Não considerar a particularidade do imóvel avaliado, como localização, tamanho e estado de conservação. Sexto, não observar regulação e legislação. Avaliar um imóvel sem levar em conta as leis e regulamentos locais. Sétimo, não considerar a finalidade da avaliação. Realizar uma avaliação sem ter em conta a finalidade do objetivo da avaliação do imóvel. Formulação da problemática. Consequências da avaliação incorreta de imóveis. Prejuízos financeiros. Avaliar um imóvel incorretamente pode levar a negociações desfavoráveis e prejuízos financeiros. Perda de oportunidades. Perder a oportunidade de adquirir um bom imóvel ou vendê-lo pelo melhor valor possível. Processos legais. Avaliar um imóvel incorretamente pode levar a processos legais.
Solução do problema. Garantindo precisão na avaliação imobiliária, corrigindo erros desde o início? Veja, a avaliação imobiliária é uma etapa crucial no processo de compra e venda, e é essencial garantir a precisão desde o início. Erros identificados e corrigidos no início do processo, juntamente com práticas como a atualização de dados, considerações de características específicas e a avaliação precisa da localização, são fundamentais para evitar desentendimentos, prejuízos financeiros e frustrações para todas as partes envolvidas. Consultar especialistas locais, quando necessário, e conduzir avaliações de forma objetiva e profissional são passos críticos para garantir a integridade das avaliações imobiliárias, independentemente das expectativas dos proprietários. A exatidão desde o início é a chave para o sucesso no mercado imobiliário. Leonardo dos Santos, vou falar sobre a referência ao teórico. Atualmente, as instituições financeiras e empresas em geral contam com avaliação de bens, principalmente os imóveis, como uma grande ferramenta para o auxílio ao recebimento dos seus créditos, tais como a efetivação de negócios ligados à locação de bens imóveis para o uso próprio, a aceitação de bens em garantia, a alienação de imóveis, dentre outros. Por outro lado, a avaliação é a disciplina que cria, desenvolve e coordena os fundamentos. A metodologia e as teorias avaliatórias, COBREAP 2013, nesse sentido, verifique-se que, ao longo dos anos, a avaliação de bens vem adquirindo cada vez mais importância em diversas áreas da sociedade. No que se refere à avaliação imobiliária, tem-se que é um ramo de engenharia que reúne conhecimento de várias áreas e seu objetivo é determinar, com segurança e da forma mais objetiva possível, o valor do bem, COBREAP em 2013. GOMID, 2008, destaca que a avaliação de imóveis é utilizada na grande maioria dos negócios, discussões, dependências interpessoais e sociais em nossas comunidades. Como exemplo desses negócios, pode-se citar a compra e venda de imóveis, a partilha de bens originados de heranças, meações e divórcios, o lançamento do imposto sobre imóveis, as hipotecas imobiliárias, dentre outros. Conclusão. A correção de erros em avaliações imobiliárias desde o início do processo é essencial para evitar os desentendimentos, prejuízos financeiros e frustrações. Ao adotar práticas como revisão de comparativos, atualização de dados e avaliação de localização e consultas profissionais, é possível garantir avaliações precisas e proporcionar uma experiência positiva para todas as partes envolvidas no mercado imobiliário. O compromisso com a precisão desde o início é o alicerce para transações imobiliárias bem-sucedidas e transparentes. Considerações finais. Fica claro que a avaliação imobiliária é uma etapa de extrema importância no nosso processo de compra e venda de propriedades. Erros nessa avaliação podem resultar em consequências desafiadoras para todas as partes envolvidas, incluindo desentendimentos, prejuízos financeiros e frustrações. Portanto, o foco central é identificar e corrigir erros da avaliação desde o início do processo, através da implementação de práticas essenciais. A ênfase dada à visão inicial do profissional habilitado ao imóvel, onde uma análise detalhada deve ser conduzida para considerar todos os fatores que influenciam o valor do imóvel, manter os dados atualizados, avaliar corretamente as características da propriedade, como garagens, piscinas e sistema de segurança, e compreender o impacto da localização são aspectos cruciais para garantir a precisão da avaliação. A importância de se manter objetivo e profissional durante todo o processo também é destacada, enfatizando que a avaliação deve ser conduzida com base em critérios sólidos, independentemente das expectativas do proprietário. Evitar criar falsas expectativas é considerado crucial para evitar decepções futuras.
Portanto, a mensagem final destaca a necessidade de ser minucioso, atualizado e profissional durante todo o processo de avaliação imobiliária, visando alcançar avaliações precisas que beneficiam todas as partes envolvidas no processo de compra e venda do imóvel. Sendo assim, finalizando o projeto integrador do módulo 3 do curso de Negócios Imobiliários.